Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a fabricante de pequenas máquinas e tratores Bobcat. A invenção dos irmãos Keller revolucionaram o setor de máquinas pesadas, criando um novo nicho de mercado que até então era inexistente. As famosas mini carregadeiras têm um sistema peculiar de funcionamento que no decorrer do vídeo vou entender como essas pequenas notáveis funcionam. Tanto que o nome Bobcat é associado a qualquer mini carregadeira, mesmo que tenha sido fabricado por alguma concorrente. Atualmente, a empresa possui uma ampla gama de veículos que também exploram um segmento compacto. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Então vambora! Os irmãos Lois e Cyril Keller trabalhavam como ferreiros em Rothsay, no estado de Minnesota. A minúscula cidade, que hoje em dia não tem nem 500 habitantes, é famosa por ter uma estátua gigante de um tetraz e economia predominantemente rural. Nos anos 50, os irmãos Keller estavam acostumados a reparar e construir ferramentas para a lida no campo, além de reparar máquinas agrícolas para a Rothsay região, que tem um inverno muito rigoroso, e por isso também eles desenvolveram ferramentas e implementos para limpar neve. Então, em 1956, um criador de perus na região chamado Ed Vello pediu para os irmãos Keller desenvolverem uma máquina que pudesse limpar o esterco do segundo piso de seu celeiro, já que tratores comuns eram pesados demais para rodar com segurança, além de não conseguirem passar por entre os pilares da granja, que forçava Vello a fazer um penoso serviço de limpeza manual. Ainda que os irmãos não tivessem uma máquina para solucionar o problema, já sabiam construir limpa-neves e arados leves, e assim, num processo de tentativa e erro, fizeram uma pequena máquina de 3 rodas com motor traseiro e uma pá hidráulica na dianteira, que batizaram de Keller Loader. Com o sucesso da máquina, outros sitiantes da região passaram a encomendar esses pequenos tratores, o que acabou chamando a atenção da Merrill Manufacturing Company, uma fabricante de implementos agrícolas que ficava em Winner, no estado da Dakota do Norte. A empresa foi fundada em 1947 por Edward Gideon Merrill, um inventor que criou melhorias para implementos de colheitadeiras. No entanto, Ed Merrill não viveu muito tempo após fundar sua empresa e faleceu em 1955, e assim seus filhos, Les, Cliff, Roger e Irving assumiram a companhia. Um tio dos irmãos Keller era um revendedor autorizado da Merrill que conversou com os presidentes da companhia sobre a máquina. A família Merrill convidou os irmãos Keller para demonstrarem o invento na Feira Estadual de Minnesota de 1958. E o Keller Loader chamou muita atenção, atraindo um grande público. Os irmãos Merrill viram um grande potencial e contrataram Lois e Cyril para continuar aperfeiçoando o invento, e também fizeram um acordo para pagar royalties aos irmãos Keller por cada máquina vendida. No mesmo ano, a Merrill passa a comercializar os veículos com a denominação M60. No ano seguinte, lança o modelo maior M200 e no ano de 1960, o modelo M400, que foi o primeiro veículo de 4 rodas, se tornando a primeira mini carregadeira moderna. A princípio, os veículos tinham problemas com o sistema de direção e embreagem, pois poeiras e detritos obstruíam as correntes de transmissão e os rolamentos eram corroídos pela ação dos fertilizantes. Para contornar o problema, a Merrill ouviu os clientes e fizeram mudanças, como o acesso do veículo ser pela frente, e puseram um sistema de direção numa caixa isolada, que melhorou muito a durabilidade e a confiabilidade do trator. Então, em 61 foi lançada a versão melhorada, que se tornou o M440. E assim, no ano seguinte, a Merrill decidiu criar uma nova marca para os seus tratores e colocar o nome de Bobcat, que é lince pardo em inglês, um animal muito comum na região de Minnesota e Dakota do Norte. A empresa adotou a imagem do animal porque ele é pequeno, robusto e ágil. Para a nova marca, a Merrill também trocou a cor para o tradicional branco que acompanha a empresa até hoje. Aos poucos, as pequenas máquinas começaram a ganhar os canteiros e obras devido ao tamanho compacto. Antes desses pequenos veículos, só existiam tratores grandes
e se fosse necessário fazer um serviço de escavar e carregar terra num local apertado ou de difícil acesso, ainda era necessário fazer o penoso serviço manual com pás, picaretas e carrinho de mão. A invenção dos irmãos Keller fez surgir uma nova indústria de máquinas pesadas. Ainda que os Bobcat 440 fossem um veículo muito superior aos Merrill, ainda tinha o problema de lubrificação das correntes. Uma modificação que foi fácil de resolver, e essa versão melhorada foi rebatizada de M444, lançada em 1963. Ainda que os modelos tenham ficado ótimos, muitos queriam motores mais potentes, então em 1964 lançaram o M500 com motor de 2 cilindros a gasolina e 24 cavalos. E no ano de 1967, o M600, equipado com motor de 25 cavalos. Em 1969, a corporação norte-americana Clark Equipment Company, famosa por fabricar máquinas pesadas, empilhadeiras e caixas de câmbio, compra a Bobcat da Merrill e continua aperfeiçoando as máquinas. Em 1970, lança o modelo M970, o maior veículo da marca, também chamado de Big Bob, sendo o primeiro a vir com sistema de engate BobTech, que facilitava a troca de implementos. E no ano seguinte lança um M371, que foi considerada a menor pá carregadeira do mundo na época, ganhando até o apelido de Mini Bob. Em 1972, os veículos passam a vir com cinto e gaiola de segurança. Os Bobcat ganharam ótima reputação e suas vendas aumentavam ano a ano, sendo que as vendas anuais dobraram entre 67 e 70. O Bobcat é um trator único e possui características muito diferentes de uma máquina convencional. A princípio pelo seu tamanho compacto e também por sua leveza, pois alguns veículos pesam menos de 1 tonelada, sendo que os mais pesados passam pouco mais de 1,5 toneladas. Isso também torna seu transporte muito mais fácil. Para explicar como um Bobcat funciona, vamos mostrar um modelo atual. Para entrar no veículo, deve-se subir no implemento e se apoiar nos corrimões da gaiola. Para ligar é o mesmo que um carro normal, com ignição à chave, e depois de ligado tem de destravar o freio de estacionamento para liberar os mecanismos hidráulicos. Ele possui um acelerador de pé, servindo não só para se mover mais rápido ou devagar, como também controlar a velocidade dos braços hidráulicos. A operação é muito simples, tendo 2 joysticks. O da esquerda controla a direção, podendo ir para frente, para trás e para os lados. No entanto, o veículo não esterça as rodas. Assim, quando quer se mover para a direita, por exemplo, a força da aceleração é jogada mais para as rodas da esquerda e os pneus da direita rodam menos, o que ocasiona o efeito de arrasto das rodas. Por isso que nos países de língua inglesa, esses tratores são chamados de skid steer loader, ou carregadeira de direção derrapante. Na prática, o veículo funciona com o mesmo princípio de um trator de esteiras, sendo que a Bobcat também disponibiliza esse tipo de tração para alguns modelos. O esterçamento derrapante possibilita que o veículo vire no menor raio de giro possível. Ele tem tração total nas 4 rodas e a transmissão da força são feitas através de correntes ligados a motores hidráulicos no centro. O trator não tem câmbio e usa bombas e motores hidráulicos para transmitir potência para as rodas ou esteiras. Cada lado do veículo tem um motor hidráulico que repassa a força para as 2 rodas através de uma engrenagem central que movimentam 2 correntes e, consequentemente, as rodas. As correntes e engrenagens estão dentro da estrutura da máquina e são selados para evitar os problemas de alto desgaste que foram a fonte de reclamações dos primeiros Merrill. A caixa selada é banhada em óleo para manter os componentes lubrificados. Cada roda dentada é ligada por um eixo curto dotado de diversas vedações. O motor, que fica na traseira, é montado geralmente na transversal. No lugar do câmbio, há 4 bombas hidráulicas, sendo 2 de potência variável, que se assemelham às bombas usadas no câmbio CVT dos tratores Fendt e Variant. Essas bombas ficam responsáveis para transmitir a força às bombas hidráulicas, que movimentam as rodas. Há outra bomba hidráulica que transmite a força aos braços hidráulicos e uma bomba menor que circula os fluidos hidráulicos pelos filtros e proporciona pressão aos controles do piloto. Dessa forma, a potência do motor é bem utilizada e ele só morre se a carga exigir mais força e potência que ele pode suportar. As bombas foram feitas para trabalhar na pressão máxima. As bombas trabalham em pressões variáveis para evitar que o motor morra enquanto estiver trabalhando. O joystick da direita serve para controlar os braços hidráulicos e o implemento. No processo de carregar a pá com terra, por exemplo, o motor usa muita força nas bombas para empurrar a máquina na pilha
e mais força para levantar o implemento. Esse processo de variar altas forças poderia fazer o motor morrer. Então, para evitar isso, há uma redução automática de vazão de óleo para o sistema não trabalhar no seu limite. Os braços da pá levantam no movimento radial, sendo que a extremidade dos braços fica na traseira do veículo. A máquina tem esse design por causa de seu baixo peso. Se o mecanismo hidráulico fosse na frente, como numa máquina grande comum, ele não conseguiria levantar o implemento, fazendo um efeito de pêndulo. Quando o braço hidráulico ergue a pá, primeiro ela fica longe do veículo, e quando chega no limite da altura, fica próxima ao veículo novamente, o que torna a máquina estável enquanto se movimenta com a carga. O engate Bobtech possibilita trocar implementos facilmente, não precisando comprar máquinas específicas para cada serviço. Essas pequenas máquinas notáveis passaram a conquistar um mercado até então inexplorado pelas fabricantes de tratores, e aos poucos, as principais fabricantes passaram a desenvolver seus próprios modelos. A Bobcat também passou a conquistar o mercado exterior, e no Brasil já era importado desde 1970 com a empresa Equipamentos Clark S.A. As vendas foram muito boas e já estavam planejando em montá-las no Brasil. Porém, a crise do petróleo de 73 atrasou os planos, mas ao final de 1977, o modelo 711, que vinha equipado com motor Agrale de 27 cavalos e meio, era fabricado na planta de Pederneiras, no interior de São Paulo. A partir de 1981, os tratores passaram a vir com a barra secundária no assento para aumentar a segurança do operador. Agora, com muitos concorrentes no mercado, a empresa teve de desenvolver novos produtos. Em 1986, lançaram a primeira mini escavadeira, o modelo 76, e no ano seguinte, lançaram o modelo 980, o maior da marca, que é considerada a maior mini carregadeira do mundo na época, podendo carregar até 1.800 kg de carga. Em 1990, lança o modelo 220, ampliando a linha das mini escavadeiras. E no mesmo ano, param de produzir os veículos Bobcat no Brasil, pois com a recessão dos anos 80, a produção delas despencou, e o grupo Tema Terra de Campinas, no interior de São Paulo, continuou produzindo os Bobcat. Em 1992, introduziram o implemento de garfos para trabalhar como uma empilhadeira, e em 1995, a corporação Clark, que era dona da Bobcat, foi comprada pela norte-americana Ingersoll Rand, uma empresa especializada em soluções industriais. Mesmo diante de tantas concorrentes que faziam produtos semelhantes, a companhia continuou firme, tendo ótimas vendas, pois a marca já havia se tornado referência em mini carregadeiras, chegando ao marco de 500 mil unidades em 2001. No mesmo ano lançam o A220, que foi a primeira mini carregadeira com rodas esterçantes, sendo que as 4 rodas têm sistema de esterçamento. Em 2002, passaram a variar seus produtos, lançando o veículo utilitário 2100 e também lança o MT-50, uma mini carregadeira de esteiras não tripulada, cujos controles ficam atrás da máquina. E ainda no mesmo ano, apresentam as mini escavadeiras 430 e 435. No ano de 2003, ampliam a linha de veículos utilitários com o Toolcat 5600, que além de carregar carga, poderia usar implementos dianteiros como uma mini carregadeira. Em 2006 lança o 2300, que também pode trabalhar com implementos na dianteira, cujo engate foi batizado pela empresa de Rapidlink. Em 2007, a empresa foi comprada pelo grupo coreano de máquinas pesadas Doosan. Em 2008, quando a empresa comemora os 50 anos, entra no ramo agrícola, produzindo a família CT de mini tratores que poderiam vir com tração 4x4 e o acessório da pá carregadeira em alguns modelos. Também em 2008,
lança a microescavadeira E10, um pequeno veículo tripulável que pode circular por espaços bem estreitos, pois tem apenas 71 centímetros de largura. Em 2009, lançam a nova geração da série M de mini carregadeiras escavadeiras. Em 2010, lançam o Toolcat 5610, um veículo utilitário com engates na dianteira e traseira, possibilitando usar diversas combinações diferentes de implementos. E no dia 13 de julho de 2010, falece Lois Keller, aos 87 anos. Ele, assim como seu irmão, só estudaram até a 8ª série, sendo que tudo que eles aprenderam foi no exercício prático do trabalho. Em 2012, a Doosan decide abrir uma fábrica no Brasil, na cidade de Americana, no interior de São Paulo, e passa a importar os Bobcat, que teve a produção suspensa nos anos 2000, quando faliu a empresa Tema Terra. No ano de 2014, a corporação comemorou a unidade 1 milhão de suas carregadeiras, no mesmo ano em que abriram um centro de testes para desenvolver suas máquinas. Com a Doosan, a expansão da empresa só aumentou pelo mundo. Porém, a empresa de Americana durou pouco tempo e, diante da crise econômica que o Brasil passou em 2015, fez a empresa coreana parar de fabricar máquinas no Brasil naquele ano e, consequentemente, pararam com as importações do Bobcat, que havia acabado de lançar nos Estados Unidos a mini carregadeira de esteiras MT-85. Em 2016, lançam a série M2, cujas 4 rodas são esterçantes, e também lançam o Versa Handler V519, um utilitário dotado de um longo braço hidráulico, cujas 4 rodas são esterçantes. O veículo pode ser usado para diversos equipamentos diferentes. No ano seguinte, lança um modelo maior V723, Também em 2016, surge a nova geração das mini carregadeiras Série R. Em 2018, devido à grande importância da marca, a Doosan decide separar a corporação criando uma companhia independente chamada Doosan Bobcat. E no mesmo ano, lança o maior veículo da família R, o E85, com mais de 8,5 toneladas de peso, um veículo grande e pesado para os padrões da marca, sendo ideal para trabalhos pesados em locais apertados. Em 2019, apresentam a microescavadeira E10E, modelo elétrico, porém é ligado na tomada como se fosse um eletrodoméstico. No mesmo ano, atualizam a sua linha de tratores agrícolas, compostos pela linha CT1000 com potências de 21 e 25 cavalos, além das linhas CT2000, CT4000 e CT5000, com potências de até 58 cavalos. Todos são equipados com tração 4x4 e alguns modelos têm a opção de cabine climatizada. Em 2020, a Bobcat desenvolve pás carregadeiras articuladas. Os modelos L65 e L85 foram feitas para atender ao mercado europeu, e essa linha também conta com as pequenas escavadeiras articuladas L23 e L28. E no dia 28 de outubro de 2020, falece Cyril Keller, aos 98 anos. Tanto ele quanto seu irmão não imaginavam que a invenção deles causaria tanto impacto na indústria pesada. Em 2021, a empresa lança uma linha de produtos compactos que inclui compactador sapo, placa vibratória, além de mini rolos compressores e mini compactadores. Em 2022, mostram a primeira mini carregadeira com motor elétrico do mundo, o T7X, que vem equipado com esteiras, e lançam o MT100, uma microcarregadeira com esteiras tripulada, que é capaz de usar muitos implementos diferentes. E ainda lançam o E19E, a mini escavadeira dotada de motor elétrico, cuja recarga é feita em 2 horas e pode trabalhar um dia todo com uma carga. Então, pessoal, já viram ou trabalharam com Bobcat? Comentem! Espero que tenham gostado e entendido as explicações do vídeo. Então eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço com Bobcat trabalhando. Até logo e fiquem com Deus!